comemoramos 498 anos da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, dia em que o padre agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, cumpriu e combatendo a questão das indulgências. Para nós, não apenas um momento histórico, mas traz consigo um valor espiritual muito grande. Nós somos gratos a Deus por ter levantado na história homens tão importantes como foi o reformador Martinho Lutero. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar. Logo após, nós estaremos entoando o louvor Castelo Forte e então daremos início à nossa palestra. Soberano Deus e Altíssimo Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por essa noite tão especial, por essa oportunidade que nos é dada de estarmos no templo reunidos para estudarmos sobre um dos movimentos mais importantes na história da Igreja, que foi a aplicação direta dos ensinos do reformador João Calvino. Nesta noite nós nos reunimos para estudar um pouco sobre a vida e o trabalho de Abraham Kuyper e sabemos que acima dos propósitos humanos, acima do planejamento humano, existe a mão do Senhor conduzindo a história. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com a mente receptiva às Tuas verdades. O objetivo de nós nos reunirmos não é apenas para adquirirmos um conhecimento histórico, mas para aprendermos como podemos servir ao Senhor na nossa geração, de maneira a impactar aqueles que estão à nossa volta. Que o Teu nome seja glorificado. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia tão especial, em que nós celebramos o dia em que o Senhor levantou homens vocacionados para saírem do misticismo ou da influência do paganismo na igreja medieval, para se voltarem às Escrituras, para ensinar sobre a sua graça e a salvação somente pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Defende o
possam, daquilo que já é pronto, daquilo que se serve de maneira que você possa ali absorver rapidamente. E quando falamos em algo que necessita de tempo, de investimento, de esforço, é um grande desafio. Eu quero agradecer também aos irmãos que são de outras denominações e, em especial, ao pastor Márcio, sua esposa, aos irmãos da Igreja Presbiteriana Conservadora. O pastor Márcio eu conheci na igreja de Indaiatuba, já criei assim, uma dedicação muito grande com ele. Ele será também o preletor dos 35 anos de comemoração da nossa igreja, de existência da nossa igreja, e tem nos abençoado muito. Bom, aquele que trouxe o livro, eu gostaria que você ficasse com ele na sua mão. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito dividido a respeito dessa palestra. Me surgiu no primeiro momento a ideia de falar aquilo que eu compreendi sobre a vida de Kuyper, o seu trabalho, o que ele fez como ministro na Holanda, a importância do partido que ele fundou, o antirrevolucionário, a maneira como ele interpretou a soberania de Deus nas esferas, o próprio calvinismo aplicado à sua época, mas também percebi que há uma grande dificuldade de muitas pessoas de compreenderem o livro, o contexto do livro, até porque ele vai fazer menção a outros pontos na história, e é natural isso. Alguns já têm um pouco mais de afinidade, já estão acostumados com a leitura, outros estão desenvolvendo agora o hábito da leitura, e este é o nosso desafio, e eu incentivo a isso. Eu imagino que nós não deveríamos então partir de forma muito acelerada. Vamos nos manter ao livro, tentar compreender de maneira que todos se envolvam e não desistam desta caminhada na leitura do livro de Abraham Kuyper. Antes também de dar início, eu quero falar sobre a questão da cosmovisão. Natural, o que aconteceu foi gerar um pouco de objeções quando nós lançamos o projeto do Cassicio, porque toda vez que nós falamos calvinismo, a primeira ideia que vem na nossa mente é sobre a doutrina da salvação. Então, quando falamos calvinismo, nós pensamos assim: livre-arbítrio e predestinação. Algumas pessoas não participaram, outras questionaram muito sobre o tema do livro, mas a verdade é que Kuyper não está preocupado com o dogma da predestinação. Ele está preocupado em aplicar o calvinismo como uma cosmovisão, a maneira de você ver o mundo a partir do ponto de interpretação de Calvino. E o que seria essa cosmovisão? Eu quero usar uma ilustração que já usei em uma outra ocasião, que é a seguinte: imagine você dentro da sua casa e você resolve olhar para fora, mas na janela da sua casa. A sua visão será limitada ao espaço possível para se enxergar. Talvez o muro da sua casa, talvez o portão, mas você não conseguirá ver além do espaço do quintal da sua casa, uma vez que o seu ponto de vista é a janela da sua casa. Mas suponhamos que você decida ampliar a sua visão. Você vai sair da sua casa e vai ao portão. A sua visão será outra. Você vai enxergar a rua, talvez poderá haver alguns comércios, as pessoas negociando, conversando, os carros transitando pela rua, porque a sua visão foi ampliada. Você tem uma visão diferente. Mas suponhamos que você se torne alguém mais ousado e resolve subir no telhado da sua casa. Aí você terá uma visão privilegiada. Porque você, principalmente se for uma casa alta, você poderá enxergar outras casas, poderá talvez enxergar a avenida do seu bairro, ou até mesmo outros bairros, porque o seu ponto de vista agora é outro. E eu quero parabenizar você, porque a partir do momento em que você descobre o calvinismo como algo não restrito apenas à predestinação, quando você compreende que calvinismo não é sínodo de Dort, que calvinismo é institutas, que calvinismo é uma cosmovisão, você consegue enxergar as coisas de maneira diferente. Então você está ampliando a sua visão, você tem um ponto de vista agora diferente. E é exatamente isso que nós vamos
fazer nesta noite, partindo da ótica do ministro holandês. Ele foi ministro de 1901 a 1905. Abraham Kuyper, ele foi político, jornalista, estadista, filantropo, pastor, alguém muito preocupado com o que acontecia na sua época, na sua geração. A igreja holandesa reformada estava sendo assolada pelo liberalismo teológico, algo que inicialmente até simpatizou o Abraham Kuyper. Você, estudando a história da vida dele, vai perceber que em determinado momento ele meio que se apegou ao liberalismo teológico, teve uma experiência quando pastoreou uma pequena igreja e então voltou-se mais ao cristianismo ortodoxo. E ele então desenvolveu o que nós iremos estudar, que é a soberania de Deus nas esferas. Na verdade, esta ideologia não foi exatamente criada por Kuyper, foi por um político protestante historiador chamado Van Prinsterer. O que Kuyper fez foi aperfeiçoar o que Van Prinsterer desenvolveu. Um ponto interessante é que nós vamos estudar nesse livro 6 palestras. Nós temos pouco material de Kuyper em português. O versículo muito conhecido dele, que diz assim, aliás, uma frase muito conhecida dele que diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, meu, que na verdade é quando ele conclui uma palestra na Universidade de Amsterdã, é o clímax, o auge da sua palestra. O que ele está dizendo é: ciência pertence a Cristo, arte pertence a Cristo, família pertence a Cristo, política pertence a Cristo. Ele quebra o dualismo, ele rompe com a ideia de divisão e que cristão, crente, protestante não deva se preocupar com o mandato cultural. Lembrem-se que nós temos um mandato espiritual, a nossa relação com Deus, o nosso mandato social, a nossa relação com o próximo, e o mandato cultural. Nós temos que cuidar daquilo que Deus sujeitou ao nosso domínio, administrar os recursos que nós temos. E nós precisamos entender isso à luz das Escrituras. Na época também, Kuyper ele entra em um debate, isso no ano de 1898, e esse debate entre a questão das origens, por causa da influência do modernismo, que é um movimento que está assolando a Holanda neste período, Kuyper vai combater princípio contra princípio. Então ele vai combater as ideologias do modernismo usando os princípios do calvinismo. Tudo isso nós vamos aprender na leitura do livro. Abrangência e desenvolvimento do pensamento calvinista. Ele vai sugerir nos aprofundarmos mais sobre o calvinismo aqui, porque para o calvinismo a vida em si sempre foi o primeiro objeto do seu esforço. Então, primeiro, a unidade forçada dos sistemas de pensamento. Vai dizer assim o livro: ele vai lamentar a falta de unidade no sistema de pensamento protestante. Eu creio que seja essa a maior fragilidade dos protestantes na história. Foi essa falta de unidade de pensamento. Foi isso que fragilizou o movimento protestante. Percebe-se que quando surgiu o movimento, a igreja luterana, aí começou a surgir várias. Um ponto é a questão da objeção, dá-se a entender que se alguém não é calvinista e não é protestante, parece que o livro ele está roubando os méritos, entre aspas, de Lutero na luta incansável contra os princípios da igreja de Roma, porque ele vai dar e atribuir isso a Calvino. Mas ele vai reconhecer a importância de Lutero, o seu espírito heróico, a sua luta, mas Calvino não existe sem Lutero. Mas essa falta de unidade, Kuyper vai dizer assim: somente o protestantismo vagueia por aí, sem fazer qualquer progresso. Aí ele vai dizer que a crise na Holanda, por causa do liberalismo, é em consequência disso. Ele vai citar o panteísmo, filosofia alemã, nascido na filosofia alemã, fazendo o homem semelhante e a parte do próprio Deus.
e a teoria da evolução de Darwin por meio da seleção natural. Ele vai dizer que esses princípios prosperam mais no meio protestante que trocam suas tradições cristãs, e ele vai rebaixar aqui uma expressão crítica dizendo até por budismo moderno inútil. Olha como ele é agressivo aqui, como ele cobra da sua geração, dos protestantes da sua época, essa garra para lutar pelas verdades bíblicas. Ele está dizendo, olha, esses princípios filosóficos, esses movimentos crescem porque vocês não se unem, como fazem no islamismo, como fazem no romanismo. Os protestantes ficaram fragilizados. E ele vai relembrar também os pensamentos da Revolução Francesa no ponto 2. Ele afirma que os pensamentos que surgiram nesta época eram diametralmente, eram opostos ao pensamento dos pais cristãos. O calvinismo lutava por causa da glória de Deus e de um cristianismo purificado. O movimento daqueles dias, por causa do modernismo, lutava por causa da glória do homem, sendo inspirados não na mente humilde do Gólgota, mas pelo orgulho do culto aos seus heróis. Então vamos lá nas objeções que ele vai sugerir no livro, duas possíveis objeções. Então, primeiro, o calvinismo não está sendo apresentado como protestantismo, aqui a objeção é a argumentação. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, alguém ouvindo um discurso, ele vai começar a argumentar e falar assim, mas espera aí, a maneira como você está apresentando o calvinismo não está arrogando a prerrogativa, não está tomando para si mesmo o privilégio que cabe ao protestantismo. Vocês não estão colocando no calvinismo um privilégio que é do protestantismo? A resposta dele vai ser não. Por quê? Ele reconhece o trabalho de Martinho Lutero, ele sabia que o coração de Martinho Lutero sofreu muito mais do que o coração de Calvino. Calvino nasceu em 1509, dia 10 de julho, quando Lutero fixou as 95 teses do estopim da Reforma Protestante, foi em 1517. Calcula aí, 31 de outubro, mês de julho para mês 7 para o mês 10, aí 3 meses, são que 8 anos e 3 meses de idade Calvino tinha. Vale a pena nós lembrarmos que o próprio Calvino, ele era um erudito. Ele não foi alguém que se projetou para fazer tudo o que ele fez. Ele não queria lutar. A ideia da reforma não era criar uma nova igreja ou destronar o Papa, embora isso estivesse como consequência do movimento. A ideia era reformar. Era remover da igreja católica, que é a igreja universal, ficaria difícil do século V até o século XVI, período da Idade Média, das trevas, a igreja medieval, tudo aquilo que havia entrado na igreja, a confissão auricular, o celibato, ele vai citar sobre o poder temporal do Papa, como vicário de Cristo, aquele que liga na terra e é ligado no céu, o poder da igreja de liberar almas do purgatório, as doutrinas que foram criadas pela igreja, o interesse econômico, financeiro, com a própria indulgências, em que os frades vendiam os pecados que você poderia cometer. Conta até a história que alguém chegando para um frade e falou assim, é possível, meu Senhor, pagar por um pecado que eu ainda vou cometer? Aquele homem ambicioso, desejando dinheiro, dizia, posso te absolver desse pecado. Ele falou, então eu vou pagar porque logo em seguida eu vou roubá-lo. Então era essa ideia mística que estava na cabeça das pessoas. E a importância do calvinismo é que ele vai promover a colheita, dos frutos que foi plantado na reforma. Então a semente foi plantada por Lutero, agora Calvino está colhendo os frutos. Lembre-se que quando Calvino ele precisa mudar o seu trajeto, quando vai para Estrasburgo, ele conhece Guilherme Farel, que é o oposto dele em personalidade, é alguém agressivo. Até brinquei uma vez com um irmão, quando ele chegou na nossa igreja, muito impossível, eu falei assim, é Guilherme Farel, você não é Calvino. E aí quando ele viu que João Calvino era assim, ele falou assim, de fato eu sou Guilherme Farel. Porque conta a história que Guilherme Farel, uma vez esperando numa ponte, por cima de um riacho, ele viu uma procissão católica e ele ficou já manipulando ali, o seu raciocínio que ele ia fazer. Quando a procissão passou, ele catou a santa, jogou no rio, não. Era alguém muito impulsivo.
E esse Guilherme Farel, que quando vê o potencial em Calvino para ajudar na reforma, porque ele era um erudito, alguém muito conhecedor, não só da teologia, mas dos filósofos, da cultura da época, ele então diz que Calvino deve ajudar na reforma, né? Que precisava da pessoa de Calvino. Calvino disse, não, o que eu quero é estudar os meus livros. E aí Guilherme Farel diz assim, então que Deus amaldiçoe o teu descanso, porque havendo uma necessidade tão grande, algo tão importante como é a reforma, você prefere se refugiar dos seus estudos. E a história é que Calvino ficou impactado com aquela expressão. Eu imagino que ele fosse mesmo alguém muito impulsivo, né? Deus amaldiçoe seu descanso, então, se você não nos ajuda nesse projeto. Bom, nós podemos notar que a história ela vai apontar para o reformador de Genebra e não para o herói de Wittenberg com relação à cosmovisão desenvolvida. Diferente de Lutero, que focou muito sobre a justificação somente pela fé, Calvino teve uma visão mais ampla. Tão importante foi as institutas de Calvino, ou a instituição da religião, os ensinos, a doutrina cristã, que diz a história que naquela época os pastores, teólogos, eles carregavam a Bíblia no braço e as institutas de Calvino em outro, né, para usar ali para interpretação, porque ele era um homem de fato muito erudito. Então, eles não vão arrogar essa prerrogativa, eles não vão tomar este privilégio de que somente calvinistas são protestantes. Bom, a segunda objeção é: a visão de Deus é mesmo essencial? Precisa mesmo dessa visão de Deus para uma cosmovisão aqui colocada? Pergunta de Caio. Toda forma de desenvolvimento geral da vida deve encontrar seu ponto de partida em uma interpretação peculiar da nossa relação com Deus? Aí ele vai lembrar a frase de um outro movimento, este é a Revolução Francesa. Ele diz assim, que as bases eram nenhum Deus, nenhum Senhor. Mas eles, na verdade, apenas conheciam Deus através da mediação da igreja. O calvinismo nunca queimou seu incenso sobre o altar de gênios, não tem erguido monumento aos seus heróis. O que sobrevive é apenas uma pedra no muro de Genebra para fazer alguém lembrar de Calvino e sua própria sepultura tem sido esquecida. O essencial, diz nas palavras de Kuyper aqui, é fazer enxergar além de si mesmo. Por isso que é importante viver para a glória de Deus. Você não vai trabalhar na visão calvinista pensando em atribuir méritos a você. Quando você imaginar que o seu trabalho deve ser voltado a uma admiração pessoal, você perdeu a visão calvinista. Porque o que Calvino ensina é fazer com que as pessoas enxerguem além dele. Percebe? A diferença, por exemplo, do paganismo, que por colocar Deus na criatura, criavam os seus heróis. Vale a pena nós lembrarmos que quando Constantino coloca o cristianismo como religião oficial do império, o que ele faz é uma fusão. Ele pega essa adoração aos heróis, que vem do paganismo, e os transforma em santos na igreja. É o que o Papa faz hoje, né? A canonização, você idolatrar pessoas que foram importantes na história. Então, é importante nós compreendermos isso. Vamos lá. Está voando, hein? A primeira condição. Então, nós vamos falar agora sobre a nossa relação com Deus. Aí ele vai voltar naqueles 4 sistemas, que é paganismo, islamismo, catolicismo e calvinismo. O que Kuyper está fazendo aqui é o seguinte: ele está vendo a possibilidade de um sistema governar. E ele só vê aqui 4 sistemas: ou o paganismo, ou o islamismo, ou o catolicismo, ou o calvinismo. E ele vai dizer o seguinte: o paganismo vê Deus na criatura. O paganismo aqui é considerado como uma religião que cultua vários deuses. A proposta de Kuyper é que o paganismo ele consegue produzir uma forma acabada para a sociedade humana, porque o seu ponto de partida é a relação do infinito com o finito. Mas esse suposto Deus do paganismo encontra-se na criatura. Conseguiu captar? Que ele diz assim: é possibilidade de você colocar o paganismo como um sistema no mundo todo. Mas o paganismo falha nesse ponto, porque ele tenta encontrar Deus na criatura. Aí ele vai dizer sobre alguns pontos dentro do paganismo, ele vai chamar de animismo, que vem
do latim animus, né, que significa alma ou a vida, que ensina que toda entidade não humana, até mesmo uma planta ou um animal, ela possui na sua essência espiritual esse Deus na criatura. E ele vai citar também conceitos filosóficos, e um deles que ele cita no livro é o budismo, que aceita a existência de vários deuses, que procura desenvolver bons costumes, moral, virtude, boa conduta. Isso tudo atribui a sua riqueza por causa do paganismo. Seria um sistema possível, mas ele vai dizer que esse sistema erra porque ele tenta encontrar Deus na criatura. O sistema do islamismo, o que é que Kuyper vai dizer? Ele vai dizer que ele separa Deus da criatura. Este, por sua vez, também é capaz de produzir um mundo inteiramente peculiar da vida humana, mas seus conceitos, embora opostos ao paganismo, pois professam a existência de um único Deus, no caso, Alá, os islâmicos, porém, isolam Deus da criatura a fim de evitar toda mistura. Então, esse Deus é inalcançável. Ele separa. No catolicismo, aí o catolicismo vai fazer diferente. Ele vai colocar Deus, a criatura e a igreja no meio. Ela vai ser a mediadora entre a criatura e Deus. Ele vai mencionar, por exemplo, aqui a tiara papal. Eu não sei se vocês chegaram a fazer uma pesquisa, mas a tiara papal é uma touca persa que o Papa usa, que simboliza o poder temporal, espiritual e purgatorial. Representa o poder de mediação da igreja, né? Aquela touca que ele usa com umas hastes assim, chama-se tiara papal. Ele afirma que a Igreja Católica, embora tenha desenvolvido um sistema de vida para a sociedade, o fez colocando a igreja entre Deus e a criatura, como um meio místico, simbolizado por uma instituição visível, palpável e tangível. Aqui está a fraqueza do romanismo. Percebe? A igreja, ela se torna um meio místico da relação entre o homem. Então a igreja aqui não é o sacerdócio universal, não são os cristãos. A igreja aqui é a instituição. É contra essa igreja, contra essa visão de Deus, através da mediação da igreja, que se levanta o pensamento moderno da Revolução Francesa. Aí ele faz a proposta, então, de princípio contra princípio. Ele não perde essa linha de raciocínio. Ele diz assim: o calvinismo, Deus se comunica com a criatura. Então ele percebe que o calvinismo é muito mais do que a ideia de debater com o arminianismo. Viu como sai totalmente fora, né, e se expande. Parece que tem raízes da ideia da soteriologia. E ele vai falar assim: em contraposição aos três apresentados aqui, paganismo, que vê Deus na criatura, islamismo, que isola Deus da criatura, e catolicismo, que se coloca entre Deus e a criatura, o calvinismo proclama o pensamento glorioso que, embora permanecendo em alta majestade, rompendo o pensamento pagão acima da criatura, Deus entra em comunhão imediata com a criatura, entre a criatura e Deus com o Espírito Santo. Aí ele rompe o pensamento do islamismo. Este é o próprio coração e alma da confissão calvinista da predestinação. Aí a predestinação é importante porque rompe o pensamento católico. O dogma da predestinação aqui é essencial, porque a igreja manipulava, ela tinha o poder da salvação. No ensino da eleição, a igreja perde esse poder. Então, se a salvação é baseada nos méritos de Cristo e somos salvos porque fomos em Cristo Jesus eleitos antes na eternidade, antes da fundação do mundo, então a igreja perde esse domínio de mandar para o inferno ou de então te absorver para você ir do céu, de te liberar do período do purgatório. Então percebe que neste ponto o calvinismo ele rompe com o ensino da igreja católica. Então, no calvinismo é encontrada uma interpretação própria e precisa da relação fundamental do homem com Deus, que é requerida como a primeira condição para um sistema de vida real. Kuyper está dizendo o seguinte: se o islamismo não funciona, se o paganismo não funciona, o romanismo não funciona, o calvinismo funciona. Então, como sistema de vida real, eu vou sugerir para vocês o calvinismo. E ele vai continuar. Vamos lá. Então, agora no mandato da criação, nós temos o nosso mandato social, a nossa relação com o homem, com o próximo. Vamos lá. A segunda condição. Primeiro, ele vai dizer assim: o paganismo, o islamismo e o catolicismo vão acentuar as diferenças. Dentro do paganismo,
por considerar Deus na criatura, há uma superioridade divina que é exibida em tudo que é elevado entre os homens. Isso ele está dizendo no livro. Daí surgiu o culto aos heróis e a adoração a César Augustus, né? O nome aqui é um nome latino que significa majestade ou venerável. Na verdade, é um nome, um título. E as castas, aí vai dizer em países de inferioridade, de castas como a Índia e o Egito, colocando homens considerados inferiores sob o jugo da escravidão. Ele vai mostrar um ponto fraco do paganismo aqui, porque o paganismo ele vai acentuar a diferença entre os homens. É por isso que existem castas, é por isso que existe a escravidão. Aí ele vai falar sobre o islamismo, ele vai apontar também as diferenças acentuadas. Ele vai dizer o seguinte: sonhando com um paraíso cheio de mulheres, virgens e de olhos negros, que esperam seus fiéis no céu, essa religião usurpa, ela rouba a autoridade pública e torna a mulher e os não crentes, conhecidos como kafir, né? Os descrentes, seus escravos. Então, dentro do islamismo também há uma acentuação das diferenças. Um outro ponto do catolicismo, fazendo uso de uma hierarquia na Igreja de Deus, colocam homens dentro de uma hierarquia aristocrática. Ele vai monopolizar o poder aqui. Então, o que a igreja vai fazer? Ela vai colocar o poder na mão dos nobres, vai enchê-los de privilégios, fazendo uma clara distinção também entre os homens. E ele fecha. Um outro ponto antes de explicar o calvinismo, ponto 2. Ele relembra agora o movimento modernista. No livro ele diz assim: o modernismo já vai eliminar tudo isso, que também é um ponto fraco. Ele vai eliminar todas as diferenças, defendendo o que o modernismo chama de consciência comum. Para funcionar essa consciência comum, precisa se relacionar ao próprio Deus. Aí ele vai dizer assim: tenta produzir uma espécie de homem-mulher, mulher-homem, lançando a humanidade sob a maldição da uniformidade. Percebe que nós estamos num período pós-modernista, né? Depois da derrubada dos muros de Berlim, nós entramos num período que chamamos de pós-modernismo, embora nem todo sociólogo estudioso aceite que estamos no pós-modernismo, as artes é a que mais representam esse pensamento. Nós estamos agora numa época de relativização. Verdades absolutas são removidas e a luta é para que se mantenha esta uniformidade. O terceiro ponto, ele vai falar que a interpretação peculiar do calvinismo. Kuyper vai dizer o seguinte: se o calvinismo coloca toda a nossa vida humana imediatamente diante de Deus, então segue-se que todos, homem ou mulher, rico ou pobre, fraco ou forte, obtuso ou talentoso, como criatura de Deus e como pecador perdido, não tem que reivindicar qualquer domínio sobre o outro e que permanecemos como iguais diante de Deus e, consequentemente, iguais como seres humanos. Eu acho que isso aqui nós poderíamos esclarecer para as bancadas evangélicas. Eu vejo igrejas votando em políticos para defender a sua denominação. Calvino nunca defendeu um ponto de vista aqui no interesse apenas de proteger os crentes. Ele via em todo o ser humano a imagem e semelhança de Deus, embora corrompido por causa do pecado, mas essa necessidade de cuidar dos mais fracos. A igreja não deve lutar pelos seus interesses, mas pelos interesses de Cristo. Viver para a glória de Deus é isso. Percebe a diferença? Nós temos isso na nossa tradição. A gente vai evangelizar e falar assim: vou ganhar almas para Cristo. Vai fazer o que com o corpo, né? Esse pensamento que remonta a ideia de Constantino. Então, essa espiritualidade integral aqui que Calvino está ensinando. Todo homem para Deus faz em todas as dimensões da sua vida. Não vai ganhar almas. As pessoas vão servir a Deus em todas as esferas. Quando o Kuyper estabelece a soberania de Deus na esfera, ele está dizendo o seguinte: olha, nós vamos dividir aqui a sociedade como um todo em esferas. Então você tem o casamento como uma esfera, você tem a família, você pode ter a instituição educacional, as escolas, você pode ter os sindicatos, você pode ter ONGs, o próprio Estado.
instituições religiosas, como no caso a igreja, cada uma delas é soberana em sua própria esfera. Então, a família tem a soberania na sua própria esfera. O Estado ele não pode interferir dentro daquela esfera, porque se ele fizer isso, ele vai dissolver aquilo que limita aquela esfera. Então ele vai cair no absolutismo do Estado. O Estado não pode interferir. Hoje nós estamos sofrendo muito com a questão da ideologia do gênero, dizendo que quem vai ensinar a sexualidade aos filhos não são os pais, mas é a escola, sujeita a um Estado. E é isso que o Kuyper está fazendo. Ele está desenvolvendo todo esse raciocínio em cima dos princípios calvinistas para poder proteger a sua época da influência do modernismo. Quarto ponto aqui, o calvinismo condena as desigualdades impostas e dignifica a pessoa. Então o calvinismo proclama a liberdade das nações, a expressão democrática da vida e obriga o desenvolvimento político e social de cada homem, simplesmente porque é homem, e seja reconhecido, respeitado e tratado como criatura criada à semelhança de Deus. Então, o que ele está dizendo é assim, que o princípio democrático tem como base o próprio calvinismo, porque o calvinismo vai revogar para si esse princípio. Em quinto lugar, o calvinismo operou transformações sociais. Em comparação à maneira como o cristianismo primitivo atuou, não abolindo a escravidão, você vai ver nas cartas de Paulo, ele vai orientar aqueles que têm escravos, ele não vai abolir a escravidão, porque isso faz parte do desenvolvimento social e econômico da igreja naquela época. Da mesma forma, o calvinismo não aboliu as condições hierárquicas e aristocracia nas tradições pertencentes à Idade Média, porém transformou sua sociedade não pela subversão ou pela revolução, mas por uma interpretação mais séria da vida. Ele está dizendo o seguinte: quando você entende os princípios calvinistas, você não vai ser um revolucionário. A gente não precisa fazer anarquia. Você não precisa sair por aí quebrando a agência de banco. Você não precisa sair por aí pichando os monumentos, dizendo que aconteceu isso para derrubar o sistema atual. Mas você pode trabalhar protestando e ensinando os princípios a mobilizar as pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então você está formando conceitos. Você está amadurecendo as suas ideias. E o calvinismo vai fazer isso, de maneira que vai transformar o lugar onde ele está, sendo implantado. Ontem eu ouvi uma frase do Adriano, eu achei muito interessante: calvinismo é uma ação de Deus. É isso mesmo. Eu não posso impor o ensino calvinista. O próprio Deus vai atuando. E é isso que está acontecendo aqui. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos um vídeo de um sociólogo, né? O vídeo é rapidinho e eu quero passar para vocês verem, acho que alguns já viram no Facebook. Ele vai falar sobre a importância da educação em países que foram organizados com os princípios protestantes. Princípios calvinistas, ele vai usar protestantes ou reformados aqui, com diferença em países católicos. Pode passar. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que não dá? Porque o serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda. Tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por quê o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Estou dizendo dos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural, isso não tem conspiração de político. Vem da nossa matriz católica. Tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram: vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto, todo mundo era... Eles disseram, sabe uma coisa, vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana
e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto. Porque o eleitor também não apoia isso, ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si. Tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa matriz, isso é cultural. É isso. Na igreja nós encontramos essa dificuldade. Igrejas que focam no ensino e educação são igrejas menos frequentadas, como por exemplo igrejas neopentecostais, que fazem uso do misticismo católico, com objetos, com campanhas e com movimentos associados à nossa matriz católica. Então isso é a nossa herança. Às vezes a gente tenta entender, mas por que as igrejas que se preocupam tanto com o ensino são igrejas que têm tanta dificuldade para crescer, ao ponto que igrejas místicas elas crescem tão rapidamente? Isso tem a ver com o catolicismo. Terceira condição, para nós aproveitarmos o tempo, já estou terminando, nosso relacionamento com o mundo, o nosso mandato cultural. A visão do mundo do paganismo e do islamismo. Kuyper percebe que no paganismo a estimativa sobre o mundo é muito alta devido ao ensino animista, sendo assim, permanece com medo dele. No islamismo, devido ao desejo de alcançar o mundo visionário de um paraíso sensual, eles zombam e desprezam o mundo, criando uma estimativa muito baixa a respeito dele. Então, olha o problema do paganismo, que cria essa utopia, e o islamismo, que cria esse desprezo com relação ao mundo. No catolicismo, o comércio e os negócios tinham que estar sujeitos à igreja. Desde o berço até a sepultura, ou seja, desde o batismo infanto até a extrema-unção, durante a vida, nas confissões auriculares, quando eles confessavam-se aos padres, como resultado natural, o mundo corrompeu a igreja. A igreja ficou corrompida e, por seu domínio sobre o mundo, a igreja proveu um obstáculo a todo o desenvolvimento livre da sua vida. Então, nem o paganismo, nem o islamismo, nem o catolicismo conseguiu uma visão correta a respeito do mundo. Porém, o segundo ponto, ele vai dizer que o calvinismo ele reconhece Deus no mundo. Como? Através do ensino da graça comum, pela qual Deus mantém a vida no mundo. Consegue-se suavizar a maldição que repousa, por causa do pecado que a sujeitou. Olha que interessante. Sobre o mundo, suspende-se o processo de corrupção e permite o desenvolvimento da nossa vida sem obstáculo, na qual se glorifica a Deus como Criador. Kuyper está dizendo, se o Estado ele é idealizado, ou governado, ou direcionado por homens que temem a Deus, e que têm como prioridade princípios bíblicos, você vai suavizar o sofrimento decorrente da maldição do pecado. Percebe isso? O que o humanismo, o catolicismo, o islamismo, o paganismo não consegue fazer. Porque somente o calvinismo reconhece Deus no mundo através do que a gente chama de graça comum. E não existem duas graças, A graça comum, e a gente entende quando a pessoa tem experiência da regeneração, ela foi alcançada por essa graça especial, uma graça reveladora. Terceiro ponto, ele vai falar da recuperação do papel na igreja. Isso aí no capítulo que nós estamos estudando. O calvinismo ensinou a louvar a Deus na igreja e servi-lo no mundo. E isso tornou-se um impulso inspirador para adquirir a independência doméstica. Eu gostei muito de um áudio do pastor Márcio William, porque ele disse que a igreja precisa ser sal fora do saleiro, ou fora dos seus portões. E é essa visão aqui, essa é a missão integral da igreja. Não é nem dualista nem reducionista, mas ela atua glorificando a Deus no mundo. Por quê? O princípio calvinista combate movimentos revolucionários. É por isso que ele funda o Partido Antirrevolucionário e é contra os anabatistas, que surgiu na Suíça. Isso surgiu no ano de 1523.
eles destruíam imagens católicas, eles destruíam portas das catedrais, e eles se levantavam lá no sul da Alemanha contra o luteranismo, né, e rejeitavam toda a autoridade do Estado. Bom, nas palavras de Kuyper, agora na página 40, ele vai dizer assim: portanto, nas mesmas bases sobre as quais o calvinismo rejeitou a teoria de Roma a respeito do mundo, ele rejeitou a teoria anabatista e proclamou que a igreja deve retirar-se novamente, olha que interessante, novamente para dentro do seu domínio espiritual. E que no mundo nós deveríamos realizar as potências, ele chama de as potências da graça comum de Deus. Esse é o poder que a igreja tem, de realizar no mundo, através da graça comum, as potências da graça comum de Deus. Então, quando você trabalha, quando você exerce, você contempla uma vocação. Nós temos um grave problema hoje, porque as pessoas procuram suas profissões embasadas no retorno financeiro. Então, ele não contempla a vocação para ser um engenheiro, mas ele quer ser engenheiro porque ganha bem. Ele não tem a vocação para ser médico, mas ele quer ser médico porque o pai era médico, porque é a tradição da família. O calvinismo vai ensinar você a contemplar a vocação. Você não está preocupado em não completar as custas do outro, a enriquecer-se às custas do outro. Não vai ser o foco, o seu enriquecer. O seu foco é glorificar a Deus. Então, você pode ser um policial, pode ser um médico, pode ser um político, pode ser um pastor, pode ser um mecânico, pode ser um construtor civil. Você vai desenvolver, por causa da graça comum, o seu papel no mundo, e você vai potencializar essa graça de Deus. A igreja vai testemunhar assim. Então a igreja não pode ser vista como uma instituição fechada, mas como o corpo de Cristo atuando. Porque a igreja não é o templo. A igreja somos nós. E nós vamos manifestar no mundo a graça de Deus. Bom, um sistema especial. Civilizações, ele vai citar aqui alguns exemplos de civilizações que se fecharam em um círculo próprio. O calvinismo não permite isso. Ele vai citar, por exemplo, o povo mongol, né? Teve a sua existência no século VIII e formou uma das sociedades mais complexas na Idade Média. Adotaram as filosofias de Confúcio com a sua disciplina do Kung Fu, que significa trabalhar muito, mas ele faz a pergunta: o que a China tem feito pela humanidade em geral e para o contínuo desenvolvimento da nossa raça? Nada. Porque civilizações que se fecharam em um círculo próprio. Ele vai citar Montezuma, que foi um governante do Império Inca. Esse homem chegou a governar 20 milhões de pessoas na sua época, né, no século VI, entre 1502 e 1520, durante 18 anos. Tinha um grande poder naquela época, militar e econômico. A sua herança para a humanidade foi o quê? A herança que Montezuma deixou, segundo Kuyper aqui, foi um estilo de vida extremamente luxuoso e a introdução de sacrifícios humanos. Uma civilização que se fechou em círculo próprio. Aí ele vai citar outros que viveram de forma miserável, como civilizações na Índia e no interior da África. Em contrapartida, ele vai falar da importância da mistura de sangue das raças. Então vamos lá. Página 43. Citando nossa origem, Kuyper vai lá em Noé, né, em Gênesis, e ele vai dizer o seguinte: das terras altas da Ásia, nossa herança humana desceu em grupos, e estes, por sua vez, foram divididos em raças e nações, e em total conformidade com a bênção profética de Noé. Os filhos de Sem e de Jafé têm sido os únicos portadores para o desenvolvimento da raça. Ele excluiu aqui Cão, né? Nenhum impulso para qualquer vida superior jamais tem vindo do terceiro grupo. Com estes dois grupos, apresenta-se um duplo fenômeno. Há nações tribais que têm se isolado em outras que têm se miscigenado. Deste modo, por um lado, há grupos que têm dominado exclusivamente suas próprias forças inerentes e, por outro lado, grupos que, pela mistura, têm cruzado suas características com as de outras tribos e, assim, atingindo uma perfeição superior. Kuyper está relembrando aqui que, na época dele, as pessoas se uniam não era por questões socioeconômicas. O problema na Holanda não era esse. Os estudiosos, né,
os biólogos aqui de Kuiper, eles estudavam a sua vida, eles diziam que naquela época acontecia um fenômeno chamado de polarização, né? Ou melhor, desculpa, de pilarização. Eles diziam que eram os pilares da sociedade. As pessoas se reuniam por suas ideologias, então o relacionamento era horizontal. É por isso que ele diz assim, combate-se princípio com princípio. Então aquelas pessoas tinham seus grupos, numa linguagem de hoje, né, as suas tribos, eles se reuniam em grupos. E isso sempre foi assim. E é isso que Kuiper está dizendo. Aí ele fala da importância da mistura de sangue das raças. Ele vai citar como um exemplo a América. Ele vai dizer o seguinte: segundo Kuiper, o calvinismo aflorou com o poder da América mais do que o romanismo e elevou isso à mais alta realização concebível. Isto porque não havia união de tribo com tribo e dissolveu-se as velhas nações históricas e permitiu a reunião de membros em uma unidade superior. Em Indaiatuba nós temos lá uma determinada região da cidade em que as pessoas se reúnem com suas tribos e se isolam dos demais. Até cemitério nós temos lá, que é o cemitério dos europeus, no Helvécia. Todo mundo que é enterrado lá é luterano. Nós fomos numa apresentação de coral da igreja luterana, só tinha gente branca de olho claro. Até na igreja você tem dificuldade para encontrar pessoas de cor. Porque isso já é uma tradição do europeu, eles se fecham nos seus grupos. Isso não aconteceu na América. E isso é atribuído ao raciocínio ou ao pensamento calvinista. Olha que coisa maravilhosa. Já fechando o capítulo, o calvinismo e a marcha da liberdade política. Se Calvino propõe que esse sistema de governo esteja com a aristocracia, ele também vai dizer que essa aristocracia, essa elite que vai governar com sua intelectualidade, com o seu melhor preparo, ela não pode oprimir os menos favorecidos. Como que vai dar essa transição de poder? Neste ponto, Kuiper reconhece que a maioria dos movimentos de desenvolvimento da vida humana, como o paganismo aqui citado, o islamismo e até mesmo o catolicismo, não conseguiria manter o estado permanente das coisas. Mas no calvinismo, o próprio povo é despertado para defender seus direitos, pressionando o desenvolvimento para frente, a partir de uma espontaneidade própria deles. O calvinismo tem a sua ascensão com o povo. Isso aqui é fantástico. A igreja que adota o princípio calvinista, o povo entende a importância que tem na participação do desenvolvimento social. Não é uma igreja estacionada, estática, parada no seu tempo. É uma igreja que compreende o seu papel na sociedade. É uma igreja que não vai departamentalizar evangelismo e missões. A nossa herança católica fez isso, ela criou os departamentos. Assim como o sociólogo, o historiador citou a questão dos jesuítas. Vale a pena nós lembrarmos que o Papa Francisco, ele é um jesuíta, né? Lembra lá da liderança de Inácio de Loyola. Os jesuítas eram uma companhia de Jesus para combater o movimento protestante. Então, esse Papa ele tem essa visão, ele é criado nesse escolasticismo, né? nesse raciocínio, nessa escola. E nós enfrentamos seriamente esse tipo de problema. E ele vai dizer assim, como seria o mundo sem o calvinismo? Ele faz a pergunta. Ele diz, ainda no contexto do livro, a Espanha teria esmagado a Holanda, citando a Guerra dos 80 anos, ele cita isso no livro, contra os países de confissão calvinista, o término da guerra e a ascensão do arminianismo, nessa época, quando surgiu o sínodo de Dort, passou a circular nos Países Baixos folhetos informando que o ensino arminiano era uma estratégia da Espanha para impor futuramente poder sobre a Holanda. Nesse momento, Maurício de Nassau tinha uma profunda admiração dos holandeses, até porque o sobrenome da família de Maurício de Nassau, o príncipe da Holanda, era Orange, né? Então nós temos as cores da bandeira aí holandesa, e recebe o apoio do rei James, que após o sínodo nacional, que é o sínodo de Dort, expulsa vários arminianos do seu território. Então essa expulsão dos arminianos do sínodo de Dort é porque a questão não era apenas religiosa, era política também. E ele vai citar como seria o mundo sem o calvinismo. Ele vai citar aqui, por exemplo, na Inglaterra e na Escócia, os Stuarts teriam continuado o domínio da sua dinastia. Era uma família que já dominava há mais de 100 anos
mas estes foram vencidos pelo apoio dos cabeças redondas. Ele vai citar no livro, cabeças redondas eram os puritanos ingleses, na maioria eram burgueses e camponeses revoltados com o abuso do rei, liderados por um líder político da nobreza real, na época chamado Oliver Cromwell. E ele termina dizendo que todo o continente americano teria permanecido sob o domínio da Espanha. Terceiro ponto, o heroísmo do espírito calvinista. Os melhores historiadores do século VIII reconhecem que, se não fosse o heroísmo do espírito calvinista, a história do mundo teria sido tão penosamente triste quanto agora, mas graças ao calvinismo ela é brilhante e inspiradora. Então ele está dizendo que na Holanda há uma crise de identidade muito grande. O cântico da liberdade vira realidade como calvinismo. Palavras do Kuyper, página 49. Lembre que somente pelo calvinismo o salmo de liberdade encontrou seu caminho de consciência perturbada para os lábios, que ele tem conquistado e garantido para nós os direitos constitucionais e que, simultaneamente a isso, saiu da Europa Ocidental aquele poderoso movimento que promoveu o reavivamento da ciência e da arte, abriu novas avenidas para o comércio e negócios, embelezou a vida doméstica e social, exaltou a classe média a posições de honra, produziu filantropia em abundância e, mais do que tudo isso, elevou, purificou e enobreceu a vida moral pela seriedade puritana. Quinto ponto, o calvinismo inspira a vitória. E eu quero terminar aqui com as palavras do Kuyper, página 49 a 45. Se nós, cristãos, de ambos os continentes, ainda em nossa santa luta, ainda estamos esperando realizar ações heróicas marchando sob a bandeira da cruz, contra o espírito dos tempos, somente o calvinismo nos equipa com um princípio inflexível, pela força deste princípio, garantindo-nos uma vitória segura, embora longe de ser uma vitória fácil. Essa é a nossa luta. Hoje nós estamos apenas iniciando um longo processo de desenvolvimento de todo um raciocínio, tendo como base o calvinismo. Mas eu exalto a Deus pela vida de cada um de vocês, que hoje alguns saíram deste patamar de acreditar que calvinismo é apenas predestinação, mas que hoje passa a ser uma interpretação da vida e do mundo com princípios bíblicos. Foi isso que Calvino fez e é isso que Kuyper tenta fazer, é isso que depois os seus discípulos, os Kuiperianos, o Herman Drovid, ele vai fazer, e todos os outros que trabalham para mudar a sua época. E é esta luta que nós estamos sendo convocados nessa noite. Amém?